Amém, amados? Sobre o que nós estamos falando esse mês? O impactante... Está torto esse trem aqui. O impactante encontro com Jesus. Você já encontrou com Jesus? Posso ouvir um amém de quem encontrou com Jesus? E você tem encontrado com Ele diariamente? Diminuiu o amém. Não sei se o Isaac conseguiu já ir ver a música que eu pedi para o final. Mas eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 1. Nós estamos ainda dentro do tema do ano. E quem é que lembra o tema do ano? Não. O tema do ano é a plenitude de Cristo. E dentro do tema do ano, que é a plenitude de Cristo, nós temos aprendido sobre Cristo. E esse mês, o tema do mês, é o impactante encontro com Cristo. E eu quero ler para vocês, que nós vamos falar hoje de um personagem, e vamos ver alguns encontros que esse personagem teve com Jesus. Eu ressaltei alguns desses encontros aqui, porque ele serve de exemplo para a nossa vida, e ele é o retrato de muitos de nós mesmo. E nós, quando resolvemos ser crentes, ser cristãos, quando nós decidimos e optamos por entregar a nossa vida para Jesus, a partir daquele momento, nós devemos deixar Jesus nos transformar. Amém, queridos? Para depois nós podermos falar, como Paulo falou, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E para todo mundo saber que Cristo vive em mim, vai saber através do quê? Do meu proceder, das minhas atitudes. Como é que eu estou manifestando Cristo? Eu estou manifestando um Cristo que todo mundo olha e deseja? Ou estou manifestando um Cristo que as pessoas olham e dizem assim, Deus me livre? Então, a partir desse momento que nós nos rendemos a Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos que nos deixar a nossa mente ser transformada. Nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Então, queridos, não é mais um viver diário como eu acho, como eu penso, como eu quero, como eu sou. Nós precisamos deixar a síndrome de Gabriela. Os jovens aqui, a maioria nem sabe quem é, o que é. Mas tem uma música recente, bem novinha, né? De uma cantora, assim, menina, chamada Gal Costa, que ela cantava assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, e eu completo e vou para o inferno assim. Sabe por quê? Porque não é porque estamos sentados dentro de uma igreja evangélica que nós estamos livres de algumas coisinhas. Nós temos que realmente nos conformar ao caráter de Cristo. Nós temos que dar testemunho de quem Cristo é. Ok, vamos para o texto. Todo mundo abriu? Glória a Deus, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? João, capítulo 1. Nós vamos ver aqui, eu acho que eu vou ler o texto inteiro. Depois, para o pequeno grupo, a pastora Cris, ela realmente dá uma reduzida. E quando você... Bom, deixa para lá. Aqui esse texto é sobre a formação dos primeiros discípulos de Jesus, começa no verso 35. Diz assim, no dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 de seus discípulos, e olhando para Jesus, que por ali passava, disse, este é o Cordeiro de Deus.
Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir a Jesus. Voltando-se, vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: que desejais? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde tu moras? Ou onde te hospedas, depende da versão. Ele lhes respondeu: vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele morava, e passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe: achamos o Messias, que significa Cristo. E o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: tu és Simão, filho de João, e serás chamado Cefas, que significa Pedro. Quero ficar com o verso 42, que diz assim: e o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: tu és Simão, filho de João, e serás chamado Cefas, que significa Pedro. O título dessa mensagem é Uma Vida Marcada por Encontros com Jesus. Pedro é um exemplo de que foi tendo uma vida marcada e transformada pelos encontros impactantes que ele teve com Jesus. O primeiro encontro de Pedro com Jesus, sem dúvida, marcou a vida dele. O primeiro encontro sempre marca. É ou não é? Perguntar aqui para o Kevin, ele vai saber detalhes do primeiro encontro dele com a Vivian. Mas vão se casar em julho. Mas se eu perguntar para a tia Tânia, quantos anos de casada, tia Tânia? 23 anos de casado. Você se lembra do seu primeiro encontro? Você se lembra, Marília? Marília estragou tudo agora. – 25 anos de casada. Eu já estou perguntando para as esposas, sabe por quê? Porque os maridos com certeza vão dizer que não lembram. Se eu perguntar, você sabe, Emerson? Lembra dos detalhes? Tio Rodrigo lembra. Mas o primeiro encontro é o encontro que marca. Vocês querem voltar aqui para mim? Está todo mundo interessado nos encontros. O nosso encontro que interessa agora é com Jesus. Primeiro encontro é o primeiro que marca, porque é a partir do primeiro encontro que tudo começa a acontecer. Amém? A partir do primeiro encontro de um rapaz com uma moça, a partir dali começa a surgir um relacionamento, depois um casamento, depois uma formação de família. Essa é a ordem natural das coisas. Não é verdade? Então, o primeiro encontro é aquele encontro que marca a nossa vida. O primeiro encontro é o início de tudo. É o começo de tudo. E todos nós tivemos um encontro com o Mestre. Só fala amém quem teve um encontro com Ele. Amém. Pedro, nós podemos ver aqui, pelo contexto todo, e vou passar bem rapidamente pelo contexto do texto que eu li, que João, ele estava num lugar com os discípulos dele. E Jesus passou. Quando Jesus passou, João, que já havia vindo ensinando aos seus discípulos sobre Jesus, sobre arrependimento, João, que já havia vindo falando sobre Jesus há muito tempo,
Quando Jesus passa, João diz assim: aquele é aquele de quem eu tenho falado. Aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imediatamente, aqueles discípulos, quando viram Jesus, eles passaram a seguir Jesus. Seguindo Jesus, olha a sequência do contexto. Seguindo Jesus, quando você vai ler o texto inteiro, você vai vendo que foi uma corrente. Ainda tem mais, o texto não terminou, só li um pedacinho. Eles seguindo Jesus, eles pediram para Jesus, para ter comunhão com Ele, intimidade com Ele. Jesus olha para eles e diz assim: o que vocês desejam? Eles não dizem para Jesus: eu desejo uma casa, eu desejo um carro, eu desejo casar, eu desejo ter filho. Não. Eles disseram assim: mestre, aonde é que tu moras? Onde é que tu vives? Porque nós queremos ir lá. Nós queremos ter tempo contigo. Nós queremos ter intimidade contigo. Nós queremos te conhecer na intimidade. Amém, queridos? Isso é o que significa ir à casa. Eu não entro na casa de quem eu não conheço, de quem eu não quero relacionamento. Você não entra na casa de quem você não quer se relacionar de forma nenhuma. Então, eles disseram assim para Jesus: onde é que tu moras? E foram. Ficaram o dia todo com Jesus. Ficaram o tempo ali todinho que eles tiveram oportunidade com Jesus. Saindo dali, André, juntamente com os outros discípulos, já saíram com uma disposição no coração. A disposição de falar de Jesus para quem encontrasse. Porque eles conheceram Jesus. E quem conhece Jesus quer falar para os outros sobre Jesus. Esse é um dos sinais de quem conhece Jesus. É anunciar Jesus para as outras pessoas. Lembram da mulher? Bom, a mulher samaritana eu vou falar semana que vem. É porque nós já definimos durante o mês todo. Aliás, tem aqueles que falam assim: a pastora pregou para mim hoje. Não é não, queridos. Porque nós temos a pregação do ano todinha programada. Todinha programada, viu? É orado, e nós, os pastores, sentamos, fazemos uma reunião, definimos o tema, e o que vai ser pregado dentro daquele tema. Amém? Então, queridos, me perdi aqui, onde é que eu estava, hein? Quem conhece Jesus, a atitude de André nem sabia o que ele estava fazendo naquele momento, mas a primeira atitude de um coração cheio de Deus, de um coração que experimentou, que foi impactado por Jesus, ele correu para Pedro. E o que ele disse para Pedro? O primeiro que ele encontrou, a primeira pessoa que André encontrou, Simão, seu irmão. E ele diz assim: achamos o Messias, que significa Cristo. E o levou até Jesus. Quero deixar isso com você. Tem muita gente esperando para ser levado para Jesus pelas suas mãos. Posso ouvir um amém? Muita gente que amanhã, quando você chegar diante de Deus, eu não quero colocar peso em você, mas a responsabilidade de cristão, de quem foi impactado, de quem se encontrou com Jesus, de quem viu Jesus, de quem tem comunhão com Jesus. Primeira pessoa que André encontrou foi Simão. E ele não só falou, mas ele levou. Diga para o seu irmão: não só falou, mas levou. Não só falou, mas levou. Levou até Jesus.
E o que eu acho interessante aqui, que esse primeiro encontro de Pedro com Jesus, eu defini 4 encontros. O primeiro encontro de Pedro com Jesus, queridos, eu achei muito interessante porque diz que Jesus olhou, fitando-o. Fitando significa olhando profundamente. Jesus olhou profundamente dentro dos olhos de Simão. E naquele momento, ainda que Simão não entendeu nada do que Jesus falou, porque Jesus olhou para ele e falou assim: Simão, tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro significa pedra. Com certeza, Pedro não entendeu nada naquele momento. Mas naquele momento, naquele primeiro encontro, Jesus definiu o propósito de Deus para a vida de Pedro. E eu quero dizer algo para você. No seu primeiro encontro com Jesus, ele definiu qual era o propósito de Deus para a sua vida, ainda que você não tenha entendido. Ainda que ele tenha falado em mistério. Mas já estava definido. Amém? Já foi definido na primeira vez, no primeiro encontro, no primeiro olhar. Esse foi o primeiro olhar de Jesus para Pedro. E nós, lá na frente, nós vamos ver que existiu outro olhar de Jesus para Pedro, que não foi tão bonito assim. Naquele momento, eu acredito que Jesus olhou para Pedro como ele olhou para mim e para você. Olhar doce, olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar, sabe aquele olhar que treme você por dentro? Você já recebeu um olhar assim? Eu recebi o olhar de Jesus. Eu, quando me entreguei para Jesus, definitivamente, foi dessa forma. Queridos, e era de uma forma, eu vou contar para vocês uma experiência muito rapidamente. Tanta convicção que eu sempre tive de que o tempo todo ele estava comigo, ele estava me olhando. Eu vou dizer para vocês uma experiência que eu tive. Quem aqui já tirou caca do nariz? Não adianta vocês falar para mim que nunca tiraram meleca, caca do nariz, porque tirou. E um dia, eu sei que eu já estava bem grandinha para fazer isso, mas o trem estava incomodando lá dentro. E eu, quando eu fiz assim, sabe aquela vergonha que te dá? Que a impressão que dá é que tinha uma pessoa ao vivo assim, te olhando, te encarando. Quando eu fiz assim, gente, eu senti uma vergonha tão grande. Eu falei, meu Deus, eu estou sozinha aqui. Mas Jesus está me vendo. Jesus está me vendo. Queridos, esse é o temor que nós crentes precisamos ter. Você nunca está sozinho. Ele nos vê em todo o tempo, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, e o pior, todos os nossos pensamentos. Tudo. Naquele dia, foi uma experiência tremenda, que eu nunca esqueci. Aquilo foi um encontro impactante para a minha vida, porque eu nunca esqueci daquilo. Nunca esqueci. E todas as vezes que eu tenho uma caca incomodando no nariz, eu lembro. Não tem como eu esquecer. Não tem como esquecer. Rapidamente eu vou passar para o segundo encontro. O segundo encontro de Jesus com Pedro foi o chamado. Porque Pedro encontrou com Jesus. É como se você viesse aqui na frente hoje, é o dia que você foi à frente da igreja.
entregou a vida para Jesus, e você ficou lá sentadinho no banco, bonitinho, queridinho, amado. Ai, que coisa mais linda, Senhor, te amar, te adorar. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas chega uma hora que Jesus te confronta com um chamado. Posso ouvir um amém? Diga para o seu irmão, ele não se encontrou com você para você ser inútil. Forte palavra, não é? É forte? Então Pedro passou por esse período, mas chegou a hora de um encontro aonde Jesus o chamou. E olha aqui, Mateus 4:18 diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Aqui, Jesus revela a Pedro aquilo que ele só tinha olhado. E ali ele fez uma promessa. Ali ele disse: Pedro, você não vai, Simão, você não vai mais se chamar Pedro, Simão, mas você vai se chamar Cefas, que significa Pedro. Eu vou trocar o teu nome, porque você vai ser uma nova criatura. Mais na frente, Jesus encontra Simão e André, Pedro e André. Então, você viu a semelhança? Como Jesus mostra aqui, quando Jesus encontrou com você, você entregou a sua vida para Ele. Você recebeu o nome. Amém? E ali naquele momento foi definido o propósito de Deus para a sua vida. Logo depois de um tempinho, Jesus passa por Pedro. E Jesus chama Pedro. Jesus diz assim: você agora não vai mais ser pescador de peixes. Agora, eu estava estudando um pouquinho sobre a história de Pedro. Algumas pessoas dizem que Pedro tinha uma companhia de pesca, tinha pescadores, mas isso não importa. O que importa é que é o chamado. Ele estava dizendo assim: Pedro, a partir de agora, você vai colocar o seu chamado à frente do seu trabalho. Pedro, a partir de agora, você vai caminhar segundo aquilo que eu estou te ordenando. Segundo aquilo que eu estou te mandando, porque agora eu sou o teu patrão. Amém, queridos? Agora, eu direciono você. Agora você vai ser pescador de homens. E André e Pedro. André tinha pregado para Pedro. A Bíblia diz que, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e seguiram Jesus. Amados, eles continuaram sendo sustentados pela pesca. Com certeza, eles não pararam de trabalhar. Não é isso que o Senhor quer de nós. Ele não quer que você pare de trabalhar, que eu pare de trabalhar. Mas Ele quer que eu e você cumpra o chamado que Ele tem para as nossas vidas. Então, esse segundo encontro foi a revelação do chamado. E Pedro segue Jesus. Com todos os seus defeitos. Pedro era temperamental. Pedro era um sanguíneo hemorrágico. E ele segue Jesus, porque quando nós estamos seguindo Jesus, atendemos o chamado de Jesus, passamos a trabalhar junto com Jesus, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos moldando. Ele vai trabalhando na nossa vida, no nosso caráter. Nós vamos sendo transformados.
Amém, queridos? Quando nós não levamos uma vida apenas de crente, de domingo, que põe uma roupinha bonitinha e vem e senta no banco da igreja para ouvir, o que será que Deus tem para falar para mim nessa manhã? Eu vou ouvir, não vou obedecer, não. A gente só não fala com os lábios, mas dentro do coração da gente é isso que está dizendo. Então, vocês viram qual foi o segundo chamado? O segundo encontro? O chamado. Diga, o chamado. O chamado. Ouça o chamado do Senhor Jesus. Ouça. Ouça. O terceiro encontro de Pedro com Jesus foi quando Jesus foi entregue para a morte. E esse encontro foi doloroso. Mas muitas vezes ele nos confronta de forma dolorosa. Todo mundo conhece o texto, onde Jesus estava sendo ali humilhado, açoitado, e Pedro estava se esquentando na beira de uma fogueira. Jesus havia falado assim: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E ele, de jeito nenhum, Senhor. Nunca que eu vou te negar. De jeito nenhum. E às vezes nós somos como Pedro, nós achamos que nós estamos tão prontos, que nós somos tão sabudos, como diz a Mara. A Mara não fala sabido, a Mara fala sabudos, brincando. Minha mãe falava, ô menino sabido. Ela diz assim, ô menino sabudo. Às vezes, nós achamos que nós somos tão seguros de nós mesmos, de que, não, pode vir o que for, ó, eu sou crente até debaixo d'água, eu sou, e às vezes paramos até de vigiar, né, em algumas áreas da nossa vida, porque nós ficamos tão seguros de nós, e Pedro estava seguro. Quando Deus olha para Pedro, eu vou acordar quem estiver dormindo, vou dar um berro aqui, glória a Deus. Quando Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não, de jeito nenhum. E aí está Jesus ali, naquela situação, e Pedro está lá, se esquentando na beira da fogueira. Depois, na outra situação, ele está lá conversando com os outros. E chega alguém e diz assim, aquele lá é um deles, parece com um deles. Sabe por quê? Porque Pedro tinha jeito de crente, fala de crente, tudo de crente. Tudo. Ele era igual nós. Olha, eu estou até com uma saia hoje, ó. Tudo ele tinha de crente, aparência de crente, glória a Deus, aleluia, né? Ando com Jesus. Mas ele estava lá e quando alguém identifica ele como um crente, ele nega. Em quantas situações nós negamos Jesus? Todas as vezes que a Bíblia diz para eu não fazer algo, e eu faço, eu nego Jesus. Todas as vezes que Jesus vem, me chama e diz, faça assim, e eu não faço, eu nego Jesus. Todas as vezes que eu quebro os princípios da palavra de Deus, para ser igual todo mundo é lá fora, eu nego Jesus. Todas as vezes que na minha boca são encontradas palavras torpes, palavras que não glorificam o nome do Senhor, eu nego Jesus. Todas as vezes que eu vou lá, dar uma misturadinha, uma olhadinha, uma cheiradinha no pecado, eu estou negando Jesus. Mas eu vou dizer algo para você. Pedro nega Jesus 3 vezes. Aí ele escuta o galo cantar. E quando o galo canta, eu vou ler para vocês aqui o que acontece.
E quando Pedro negou pela terceira vez, isso está em Lucas 22, 61. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro. O que ele fez? Olhou para Pedro. Mais uma vez ele fitou o olhar em Pedro. Então o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor havia falado. Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. Vocês viram o que esse olhar causou em Pedro? Esse olhar causou em Pedro arrependimento. Esse olhar causou em Pedro constrangimento. Sabe a situação de constrangimento que eu falei para vocês que eu tive, porque eu senti o Senhor olhando para mim? Eu já tive muitas outras situações aonde eu me senti constrangida. Situações aonde o Senhor vem e me prove, ao invés de eu agir no espírito, eu ajo na carne. Depois aquilo me traz um constrangimento tão grande que eu choro amargamente. Porque eu sinto que naquele momento eu fui motivo de vergonha para o Senhor. Então, queridos, como cristãos, em todo tempo, o Senhor está encontrando conosco e nos confrontando. Aquele olhar de Jesus para Pedro foi confrontador. Aquele olhar de Jesus para Pedro, novamente fitando nos olhos de Pedro. Dessa vez, não foi mais aquele olhar definindo propósito, não foi mais aquele olhar de compaixão, de misericórdia, aquele olhar de amor. Naquele olhar, Jesus estava dizendo: basta, Pedro. Basta. Basta de um dia ser crente e o outro não. Porque Pedro, na vida dele, teve os episódios. Quando Jesus foi preso, Pedro sacou da espada, cortou a orelha do soldado. Pedro era todo... Ao mesmo tempo que ele tinha revelação profunda, ao mesmo tempo ele fazia uma porqueirinha ali. E o olhar de Jesus para Pedro foi dizendo: Pedro, basta de caminhar entre altos e baixos. Pedro, basta de ser hoje um dia, hoje ser uma coisa, amanhã você ser outra. Pedro, basta de expressar o seu temperamento. Porque o nosso temperamento ele tem que ser controlado pelo Espírito de Deus. Ele não vai mudar. Quem está na aula de manhã sabe disso. Está aprendendo isso, não vai mudar. Mas, se ele for controlado pelo Espírito de Deus, meu querido, nós vamos expressar Deus em todo o tempo. Amém? E aí Jesus estava dizendo isso. Basta do teu temperamento te dominar. Quem tem que te dominar sou eu. Quem tem que te dominar é o meu espírito. Basta de ser egocêntrico. Muitas vezes, nós temos um egocentrismo tão aguçado que nós não expressamos Jesus, nós negamos Jesus por causa do nosso egocentro, do nosso egoísmo. Não é verdade? O que ele disse com aquele olhar foi: Pedro, basta de se esconder. Basta. Porque Pedro, naquele momento, ele era um crente disfarçado, se escondendo de quem ele era. Ele era crente. Então eu tenho que ser crente em todo o tempo, em toda hora. Aquele olhar de Jesus. Tanto é que Pedro, a Bíblia diz, que Pedro então saindo dali, ele chorou
amargamente. Chorou amargamente. Mas foi a partir desse olhar, queridos, que Pedro começou a ser transformado. Que Pedro entendeu o que era que o Senhor realmente queria dele. Que não era só que ele trabalhasse na obra. Que não era só que ele fosse um pescador de homens. Mas era que ele fosse um homem autêntico. Imbuído do caráter de Cristo. Convicto de quem ele era em todo o tempo. Convicto de que ele estava na terra e tinha ali aceitado um chamado de Jesus para fazer a diferença entre todos. A única diferença, muitas vezes, entre Pedro e nós, é que Pedro se constrangeu com esse olhar de Jesus. E eu quero dizer algo para você, quando vem uma palavra confrontadora do púlpito, é a forma que Jesus encontra de falar conosco. De nos confrontar, de nos olhar e de dizer para nós, basta. Basta de você pensar em você mesmo. Basta de você dizer, eu não mudo aqui, eu não mudo ali, eu mudo só onde eu quero. Basta. E foi o que Jesus falou para Pedro, com aquele olhar. Naquele encontro, foi o que Jesus falou para Pedro. Então, nós podemos ver aqui, que no primeiro encontro, o que foi? O olhar de Jesus foi penetrante em Pedro e definiu o propósito de Deus na vida de Pedro. Nós vamos entender daqui a pouquinho o propósito. Vai ser rápido, é o último versículo que eu vou ler, ok? Aquele foi o primeiro encontro, o primeiro olhar. No segundo encontro, Jesus não só chama Pedro, como esclarece o chamado. O que ele ia fazer? Você será pescador de homens. Jesus foi bem claro. Eu te chamei para ser um evangelista. Você será pescador de homens. Depois, numa conversa, Jesus, ele revela para Pedro o que ele havia falado para Pedro. Nós vamos ver daqui a pouco. No terceiro encontro, Jesus diz a Pedro, até quando você vai ser medíocre e covarde? Porque aquele olhar de Jesus para Pedro, pode ser pesada a palavra que eu estou usando, ok? Mas não tem outra palavra. Quando Jesus olhou para Pedro, que Pedro negou Jesus, e Jesus falou, basta, ele estava dizendo, deixa de ser medíocre e covarde. Ele foi covarde quando ele negou Jesus. Não foi, queridos? Então era o que Jesus estava dizendo para Pedro. E o quarto encontro, queridos, essa história de Pedro me marca, porque fala tanto da misericórdia e do amor de Deus pelas nossas vidas e das oportunidades que o Senhor me dá, que o Senhor dá para cada um de nós. E essa hoje é uma oportunidade que Ele está te dando. Posso ouvir um amém? Olhe, Jesus morre, Pedro nega Jesus. Jesus morre, ressuscita. E quando as mulheres vão até o túmulo de Jesus, e tem ali, o anjo tem uma conversa com as mulheres, diz assim, vai e avisa aos discípulos e a Pedro que Jesus não está morto, mas vive. Sabe por que ele disse isso? Avisa aos discípulos e a Pedro, porque ele sabia que a partir daquele momento, tanto é que Pedro pegou as redes dele, voltou a pescar e enfiou a cara na pescaria. O quarto encontro de Jesus com Pedro foi na pescaria. Jesus foi até lá.
Então você diga a Jesus e a Pedro, ele estava dizendo assim, diga a Pedro que eu perdoei. Diga a Pedro que eu vi o arrependimento. Diga a Pedro que eu vou estar dando para ele uma segunda chance. Diga a Pedro que eu sou Deus de amor e de misericórdia. Diga a Pedro, diga a Pedro e diga a Pedro. Era isso que Jesus estava dizendo. E aí, Pedro está num barco pescando e não havia pescado nada a noite toda. Sabe por quê? Porque quando nós estamos fora do propósito de Deus, nós vamos correr para cá, nós vamos correr para lá, nós vamos trabalhar, nós vamos suar a camisa, vai ser um desespero e nós não vamos ter fruto abundante. E aí Jesus chega, o texto você pode ler depois, está em João 21, 15 e 19, eu não vou ler, mas eu vou ler um pedacinho. Diz assim, e depois de terem jantado, porque o que acontece? Jesus, eles estão lá, não pescam nada, Jesus chega e diz assim, olha, joga a rede assim, jogam, pescam peixe, Jesus assa o peixinho e janta com eles. Mas ninguém havia reconhecido Jesus. Aliás, João havia reconhecido, havia falado para Pedro, mas ninguém tinha coragem de perguntar para Jesus quem ele era. E aí, na hora da janta, diz assim, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E lhe disse, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. A partir daquele momento, Jesus estava dizendo para Pedro, renovando o chamado na vida de Pedro, que ele fez quando passou lá e encontrou Pedro pescando. Por 3 vezes, Jesus disse para Pedro, você vai provar o seu amor por mim, fazendo aquilo que eu quero e não o que você quer. Você vai provar o seu amor por mim quando você amar o seu próximo como a você mesmo. E se dedicar a apacentar o meu rebanho, as minhas ovelhas. E eu achei muito interessante, quando ele vai terminando o texto, ele diz assim, na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Sabe o que ele estava dizendo, queridos? Quando você era menino, quando você não tinha entendimento, você era orgulhoso, você era arrogante, você fazia só o que você queria. Você ia aonde queria, do jeito que bem entendia. Mas agora que você chegou na maturidade, agora que você é mais velho, agora que eu estou me revelando mais profundamente a você, outros se cingirão. Ele está dizendo assim, você não se dedicará mais em seguir você mesmo. Mas você se moverá em favor de outros. Nós entendemos o nosso ponto de maturidade e de revelação de Jesus quando nós chegamos aqui. Esse encontro de Jesus com Pedro
antes dele ser levado para os céus, foi uma revelação da misericórdia de Deus. E nós podemos ver que nessa trajetória de Pedro, ele foi encontrando Jesus e a vida dele foi sendo transformada. Foi encontrando Jesus e a vida dele sendo transformada. E quando ele pensou que tudo tinha acabado, agora eu não sirvo para mais nada, é aonde o Senhor vem e diz assim: se entrega para mim do jeitinho que você está. Porque agora sim, você vai poder ser levado pelo vento do Senhor. Quando nós entendemos a maturidade, nós nos deixamos ser levados pelo vento de Deus, pelo vento do Espírito. Amém? E a Bíblia ainda continua dizendo que Jesus disse isso, significando com que tipo de morte havia Pedro de glorificar o nome de Deus. Qual é o tipo de morte que glorifica o nome de Deus na nossa vida? Cruz, queridos. Aquele que está crucificado glorifica o nome de Deus. Amém? Já estou crucificado com Cristo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo agora, não vivo na carne, mas eu vivo por aquele que me amou e se entregou por mim. Por isso Paulo pôde fazer essa declaração. Porque Paulo chegou num nível de maturidade de não viver mais para ele. Era o que Jesus estava aqui ensinando para Pedro. Eu não te chamei para viver para você. Eu te chamei para me colocar em primeiro lugar. E eu vou acrescentar o resto na tua vida. Amém?